Olá, gente. Maria Madalena, Cláudia, Sônia, Júlio, Marlene Barros. Tudo bem, gente? Boa noite. Nós estamos aqui, Rafaela. Nós estamos aqui mais uma vez, só aguardando a Cristina para a gente dar prosseguimento. Uma alegria imensa poder contar novamente com a participação de vocês, né, e podermos compartilhar um pouco do que temos visto nesse tempo, um pouco do que temos. Odete, tudo bem, meu bem? Nós temos compartilhado um pouco do que nós temos visto nesse tempo na nossa clínica, nos nossos atendimentos. Falamos um pouco aí das fases do isolamento social. E hoje, depois da participação de todos os votantes, o tema escolhido entre nervosismo e compulsões, escolheram, a maioria do público escolheu o tema compulsões. Dione, seja bem-vindo, uma alegria imensa. Camila Ferreira, sejam bem-vindas à nossa live. Estou aguardando aqui a presença da Cristina, não vi se ela já está por aí. Rosária, Rosária tem nos acompanhado também ao longo de todas as lives. Cristina já está aí. Olá, Cristina. Olá, Renata. Seja bem-vinda, Renata, que também é nossa parceira de trabalho, né? Temos desenvolvido alguns projetos juntas, eu, Cristina e Renata. Seja bem-vinda, Renata. Eu vou enviar aqui a solicitação para Cristina e depois eu vou tentar fixar o tema. Leonara, seja bem-vinda. Prazer aqui, você aqui conosco, seja bem-vinda. Oiê, Olá, tudo bem? tudo bem, gente? Boa noite para todos vocês que já estão aí, né, nos assistindo, acompanhando a cada semana esse assunto que nós estamos tratando da montanha-russa das emoções, né? Os altos e baixos que nós estamos vivendo emocionalmente durante o período do isolamento social. Então, vamos agora para as compulsões, né? Exato, Cristina. Compulsões. Tá. Então, nós vamos começar hoje nossa temática da noite. Cristina quer fazer algum comentário a respeito das outras lives? Eu dei uma pequena introdução aqui, falando, né, do que a gente tratou, das fases do isolamento, das fases que a gente percebeu durante esse período de isolamento social, né, aquelas fases, a fase depressiva, a fase da ansiedade, né, a fase das compulsões também foi tratado. Mais alguma coisa aí, Cristina, que você esteja se lembrando? A fase Nós do medo, do né, medo, da da naturalização, naturalidade, da naturalidade, da negação, né? isso, da negação. Uhum, Então, nós começamos tratando dessa forma e na semana passada a gente fez nos nossos perfis, né, é, uma pesquisa para saber qual assunto que o público gostaria que fosse tratado nesse encontro de hoje. E entre nervosismo e compulsões, o público escolheu compulsões. Né? E o que, foi. que a gente entenderia como compulsão? Acho que é importante a gente começar dizendo que nós não estamos tratando aqui de compulsões graves, compulsões com características de transtorno obsessivo compulsivo, transtornos anteriores a esse período de isolamento social. Nós estamos tratando especificamente do que temos observado nesse período e dos sintomas que têm aparecido. Então, nós estamos tratando de comportamentos, traços de É, compulsividade e não necessariamente de um perfil ou de uma personalidade compulsiva.
A Juliana está pedindo para salvar. Nós vamos salvar a Juliana no final da live, tá? Que aí a Juliana vai dar uma aula daqui a pouco também, vai fazer uma live. Então, a gente vai lembrar de salvar, tá bem, Juliana? Então, retomando aqui, nós estamos falando aqui de compulsões leves. Nós não estamos falando de compulsões graves, comportamentos compulsivos graves. E aí, como que a gente define de uma forma bem simplória o que seriam esses traços compulsivos? Seriam comportamentos caracterizados como comportamentos repetitivos e que têm o objetivo de aliviar algum processo tensional, algum processo de exigência emocional. E esse é um momento, algum desconforto. E esse é um momento que nós, de fato, estamos emocionalmente desconfortáveis, como viemos falando ao longo dos nossos encontros aqui. Né? É um período que traz uma série de desconfortos. Então, muito naturalmente, que o nosso psiquismo vai funcionando de uma forma a tentar aliviar e minimizar esses desconfortos, tentando manter um mínimo de estabilidade para que funcionemos de uma forma mais saudável possível. Fica claro, né, que, como eu disse anteriormente, nós não estamos falando aqui de personalidades compulsivas, nós estamos falando de traços. E dentro da psicologia a gente diferencia isso muito bem diferenciado, porque a gente compartimenta essas coisas para estudar. A gente tenta compartimentar o que seria um sintoma considerado patológico, grave, e o que seria um sintoma como um traço de personalidade. E quando a gente fala de um traço de personalidade, o que a gente propõe não é uma briga interna. O que a gente propõe é que, se há uma dificuldade em administrar aquele traço, que a pessoa busque uma harmonização. Né? Uma pessoa que chega num processo terapêutico, geralmente ela está num quadro de sofrimento e ela busca algum tipo de resposta para aquele sofrimento que ela apresenta durante o tratamento. Então, o que vai fazer a diferenciação entre um quadro patológico e um traço de personalidade? Eu gosto das duas palavras. A intensidade de como isso aparece e também a duração. Lembra que eu falei na semana passada que os sintomas, eles são caracterizados como excessos. Então, onde a gente percebe excessos, a gente, como profissional, a gente foca a nossa atenção nesses excessos. Porque os excessos, eles são sinalizadores para nós, dentro de um processo terapêutico, do tamanho da gravidade daquele problema que a pessoa apresenta. Então, essas duas palavras são as duas palavras que eu gosto muito de usar para diferenciar o que seria um traço e o que seria algo que a gente considera patológico, né? O que seria o patológico? Dentro da psicologia, a gente sabe também que tem inúmeras discussões, não é mesmo, Cristina? Do que seria o normal e o que seria o patológico. Normal é o que está na norma. Patológico é o quê? A gente considera patológico toda situação que esteja comprometendo o funcionamento, digamos assim, o funcionamento diário de uma pessoa. Então, por exemplo, quando é que a gente percebe traços depressivos? Lembra que na semana passada a gente tratou um pouco da fase depressiva? Sim, então, verdade. O traço depressivo é assim, caracterizado por, às vezes, um excesso de sono, uma falta de apetite, por exemplo. Agora, o que seria uma depressão grave? Seria, por exemplo, uma pessoa não conseguir frequentar o trabalho porque ela se sente triste em excesso. Não conseguir levantar da sua cama para fazer as atividades diárias básicas porque ela se sente triste, porque ela se sente desmotivada frente à vida. Então, é basicamente assim que funciona essa diferenciação. Sim. O que seria o excesso e o que seria o que estaria como um traço de personalidade, algo mais administrável.
Então, guardem essas duas palavras, a intensidade e a duração. Né? Isso é o que vai diferenciar o que é normal do que é patológico. E aí, muita gente nos procurando nesse tempo para conversar a respeito da alimentação. Inclusive, eu não sei se você chegou a ouvir, Cristina, alguns áudios, né? Eu que sou mãe de duas meninas, né? Que ainda são pequenas, então circulam muita informação nos grupos de mães, né? Nos grupos de estudo. E teve um áudio lá que uma pessoa encaminhou muito engraçado, e esse áudio falava assim: meu Deus, como que vai acabar a comida? Vai acabar a comida, porque as crianças não param de comer. A gente está fazendo lancha a todo momento para as crianças, né? Algumas mães, tem mãe até rindo aí, então eu acho que algumas mães receberam esse áudio. E exatamente isso, porque isso demonstra que tem um start desses processos. Por quê? Como eu disse anteriormente, estamos num momento que nos exige muito emocionalmente. E por nos exigir, é como se o nosso psiquismo ficasse ali tentando achar um ponto de equilíbrio. E muitas das vezes, algumas pessoas têm encontrado esse escape, vamos dizer assim, na alimentação, né? No uso de bebida, por exemplo. São formas que têm sido encontradas para aliviar esse estresse do momento. Então, o que seria isso? O que seria uma compulsão alimentar? Não estou entrando no quadro patológico. Eu vou falar isso aqui inúmeras vezes, porque tem gente que está chegando e assim, acho que a gente tem que ser cuidadoso, porque para não haver distorções, né? De repente a pessoa está com um traço disso e vai se diagnosticar com um transtorno alimentar, e não é o caso. Então, o que acontece nesses comportamentos compulsivos alimentares? A pessoa come além da necessidade de satisfação fisiológica do organismo. É aquele famoso abrir a geladeira para pensar, né? E aí, nesse abrir a geladeira para pensar, pega um alimento sem estar na hora da refeição, sem estar sentindo necessariamente fome para se alimentar. E os nutricionistas, nutrólogos, eles sempre dizem assim, né? Que a gente come se sente a necessidade fisiológica de comer. Né? Então, assim, você tem que comer de 3 em 3 horas? Depende de cada caso. Se a pessoa tem um quadro grave de uma alimentação que precisa ser feita de 3 em 3 horas por questões do funcionamento do organismo, o nutrólogo vai orientar nessa direção. Mas se você abre a geladeira para pensar, já temos ali um indício, né? O que você vai fazer? Oi. Só uma observação, é que via de regra, quando a pessoa tem esse comer compulsivo, ela está desconectada de si mesma. Ela está desconectada do que o corpo está falando para ela. Exatamente. O corpo fala, o corpo dá sinais. O corpo dá sinais, né? E esses sinais, eles dizem dessas necessidades fisiológicas, né? Então, assim, interessante estar atento a esses atropelos nesse momento onde onde o nosso psiquismo está sob pressão. Qual a motivação? Eu gosto muito dessa palavra. Qual é a motivação que está me botando frente à geladeira, que está me botando frente àquele delicioso sanduíche, né? Que está me fazendo, por exemplo, transitar pelo iFood, né? Qual é a motivação? Eu acho que essa é a questão chave para a gente caminhar um pouco aqui. E o que acontece? Nesse processo da alimentação, a gente precisa pensar no seguinte: lembra que na semana passada a gente falou da importância, hoje a Cristina também vai tratar um pouco dessa questão dos eletrônicos, né? O que a gente precisa estar atento nesse momento do isolamento, nesse momento de pandemia, é o seguinte: o que esses comportamentos vão gerar pós-pandemia?
né? É. O que Uhum. esses simples gestos e simples comportamentos vão promover daqui a um tempo. Então, a gente falou na semana passada que estávamos num momento confortável. E essa palavra que eu gosto muito também. Fomos arremessados para um outro contexto onde precisamos parar tudo, reavaliar tudo. Então, impossível passar por esse período de isolamento sem ter sentido alguma variação emocional, É. né? Sem ter sentido algum desconforto, alguma desconexão emocional. Agora, o que acontece no comportamento compulsivo? No comportamento compulsivo, o que a gente tem é uma angústia, uma frustração, um desconforto emocional e uma compensação disso no alimento, na Sim. bebida, né, no cigarro, no uso abusivo de drogas, por exemplo. E a Uhum. gente tem visto isso, esse crescente, né? Então a É. gente deixa aqui esse alerta reflexivo do que isso geraria pós-pandemia, né? É. Você, eu e você, ou você e eu, ou nós todos, se passarmos por um período onde nessa autorreflexão se percebe que se está comendo sem essa motivação fisiológica, né? É. O que isso estarta no organismo? Porque o Uhum. organismo ele vai começar a fazer uma leitura disso. E É. aí ele vai começar também a se desconectar e começar a entender que podemos comer de qualquer forma, a qualquer hora, de forma desenfreada, inclusive. É. Então, acho que esse é um sinal do próprio organismo, né? E o Uhum. quanto precisamos estar atentos a esses É. sinais. Sim, com certeza. Então, hoje quando eu publiquei um vídeo falando sobre a nossa live, eu coloquei Sim. lá uma perguntinha se alguém sabia qual é a compulsão que está bombando no isolamento social. E Aham. todas as pessoas que responderam que achavam que era a compulsão alimentar. Uhum. O O que você tem a dizer, Cristiane? que eu tenho a dizer? Eu acho que elas têm razão. Essa é a que mais está bombando, né? Acertaram. É. Assertivamente, temos visto isso na nossa experiência. Eu e a Cristina, a gente tem conversado a respeito dessas informações e temos visto, né? Que as Uhum. compulsões alimentares têm sido o carro-chefe, né? É. E E seguidas da bebida, né? seguidas da Colocando bebida. assim, a gente está falando na mesma categoria, mas nas pesquisas, nas reportagens, está colocado dessa maneira: alimentos em primeiro lugar e bebidas em segundo lugar. Uhum. E isso é muito interessante, né, Cristina? Porque, de alguma maneira, o comportamento, porque nós selecionamos aqui 4 comportamentos É, compulsivos, né? é, 4 categorias de comportamentos compulsivos, que são as compulsões alimentares, e a gente botou as bebidas junto com as compulsões é. alimentares, as compulsões por compras, Uhum. as compulsões por redes sociais e o uso de aplicativos, de meios de comunicação e Uhum. as compulsões sexuais, que têm aparecido também de uma forma gritante. E, de alguma maneira, as alimentares poderiam se conectar com as compras, né? Com certeza, Porque as com alimentares, certeza. elas fazem essa movimentação, né? Uhum. O comércio não está funcionando, os restaurantes, lanchonetes, alguns até estão, mas o movimento não tem movimento, né? Então, o forte está sendo É, entrega. é. Então, ela Então, linka de alguma maneira com essa compulsão por compra, não é, Cristina? linka, porque os aplicativos de entrega de refeição
aumentaram absurdamente o serviço de entrega. Sim, sim. Empresas e restaurantes e lanchonetes que não faziam entrega passaram a fazer entrega. Então, os Exatamente. pedidos aumentaram muito, né? Os Sim, pedidos aumentaram muito. A gente entende que isso é uma circunstância gerada pela situação, né? Mas a gente pontua a questão dos excessos. A pessoa tem sim, que sim. estar atenta para não cair nos excessos. Porque na compulsão por compras, a pessoa não está comprando, muitas vezes não está comprando só comida, ela está comprando roupas, sapatos, aparelhos, Exatamente. coisas que ela não está precisando. Inclusive, eu li um relato de uma paciente que essa compulsão por compras era tão grande, tão intensa, que ela ficava na internet procurando promoções, procurando Uhum, produtos que estavam em oferta para poder fazer compras. E uhum. depois, então, aquilo momentaneamente dava um alívio para aquele desconforto que ela estava buscando compensar. Mas ela via que era um alívio momentâneo, porque no dia seguinte, lá estava ela de novo com a mesma prática, e isso traz junto, né, a compulsão por compras, traz sérios problemas para as pessoas, porque elas vão estar contraindo dívidas, Sim, muitas delas vão estar estourando o cartão de crédito, limite de banco, né? E o fato de estarem confinadas durante tanto tempo parece que é um facilitador para a pessoa ceder às tentações, digamos assim, exatamente, né? sim. Ela fala assim, só dessa vez, né? Só mais isso, aquilo outro. Então, aí Uhum, vai seguindo nessa sequência de compras e de comprometimento financeiro, né? A ponto, às vezes, de pessoas depois terem que pegar para depois, na hora que passa a pandemia, ficou com o problema, cheio de dívida, aí o que ela vai fazer? Ela vai pedir um empréstimo para poder pagar aquelas dívidas. E sim. aí a coisa É um vai crescendo, acúmulo de problemas, né? Vai um, virando um é, acúmulo de problemas, né? um acúmulo Isso de quando não problemas que é uma bola envolve de neve. uma bola de neve, isso quando não envolve família também, né? Para tentar Uhum, solucionar a questão. E acaba que vai gerando um problema que já não vira só da pessoa, é um problema que vira um problema familiar. A Amanda é. Tostes está dizendo aqui, Cristina, que ela está Ah, impressionada com a quantidade de entrega de roupas. E aí ela pergunta, para quê? Acha que entra na compulsão. Para quê? entra, Eu acho que essa pergunta é muito importante, né? Para quê? Eu estou aqui comprando essa blusa. Para quê? Eu vou para é. onde com essa blusa nesse momento? Eu estou Né? precisando, né? Eu Estou estou precisando. precisando. Vou Eu estou sem comprar. blusa, estou sem blusa, Sim, né? sim. Inclusive, assim, eu tenho ouvido também isso, né? Tantas reflexões a respeito do armário cheio, né? Algumas pessoas que têm tirado lições disso nesse momento, da seguinte maneira, né? Nossa, eu tô com tanta calça, tanta blusa, tanta roupa, e de É. repente a ficha caiu que não precisa tanto, Uhum, né? Não preciso tanta, porque eu vou para onde com esse tanto de coisa nesse uhum, momento, né? é, Patrícia está perguntando se tem cura, tem tratamento, né? Quem tem esses comportamentos compulsivos e percebe que compensa alguma angústia, alguma ansiedade, alguma dificuldade que é emocional, em qualquer um desses lugares que a gente colocou aqui, ou no alimento, ou na compra, ou sexualmente, tem tratamento. Você precisa pensar, né, que os profissionais estão à disposição para atendimento naquilo que cada um for autoavaliando. Lembra que eu falei lá no início?
O termômetro é o excesso. Com que frequência acontece, como acontece, de que forma acontece, te É, prejudica nas atividades do dia a dia, te prejudica com as suas relações familiares. Então, se acontece isso tudo, é o momento de buscar o tratamento, né? É o momento de uhum, se dar conta de que as coisas não precisam funcionar dessa maneira. Em isso, geral, temos absurdamente mais do que precisamos. Verdade, Lilian. Verdade. Em geral, temos mais do que precisamos. com Kátia também certeza. colocou aí, Cristina, que ela percebe a compulsão por uso de medicamentos. Nessa fase, né, está sendo muito comum a pessoa recorrer aos remédios Uhum. para aliviar esse desconforto, essas Sim, tensões sim, e obter um caminho, digamos assim, mais fácil. Porque sim, muitas vezes, você sabe disso, né, Cristiane? sim, sim, Olhar para si mesmo, para dentro de si sim. mesmo, fazer Uhum. reflexões e enxergar o que nós temos aqui dentro, às vezes é doloroso, é angustiante. Sim, sim, Então a pessoa às vezes não está afim de enxergar e tomar o remédio, anestesia um pouco isso e deixa sim, a pessoa mais distante desse eu interior, né? sim, sim, Na verdade, todas as compulsões, elas acabam se conectando realmente, sim, porque o fato das pessoas ficarem tanto tempo confinadas e o fato de agora ser uma realidade a nossa necessidade das redes sociais para comunicar com os parentes, com os amigos, com os sim, clientes, para obter afeto, atenção, isso agora é uma realidade. Então, o que que aconteceu? Isso favoreceu que as pessoas estivessem mais tempo expostas às tecnologias. Veja uhum, bem, é maior uso de redes sociais, maior procura pelos aplicativos de entrega, uhum, pessoas trabalhando online, assim como eu e sim, você, né? sim, Pessoas que antes não tinham esse trabalho online, agora tiveram, foram obrigadas a ter esse trabalho online. Enfim, é um grande tempo que as pessoas passam conectadas. Eu estava vendo uma uhum, reportagem hoje também sobre esse assunto. Então, tem uma pesquisa aí na internet mostrando que o Brasil é o segundo país do mundo que passa mais tempo conectado com a internet. A sim, média do brasileiro é passar 9 horas e 29 minutos por dia conectado à internet. sim. Em segundo lugar no mundo. O primeiro lugar É é assustadora essa assustador isso, estatística, né? né? É mais de um terço do dia. Sim, Mais de um terço sim, do dia. E o primeiro lugar está com as Filipinas, que passam uma média de mais de 10 horas por dia na internet. sim, Então, gente, isso facilita que a pessoa fique dependente da tecnologia, desenvolva distúrbios e eu chamo atenção também. Cuidado para não desenvolver uma dependência da tecnologia. sim, Cuidado para não desenvolver a síndrome amotivacional. O que é sim, essa síndrome? É aqueles sinais e sintomas de que a pessoa tem um desânimo, uma desmotivação para fazer qualquer coisa que não seja ligado à internet, que não seja ligado à tecnologia, né? sim, sim, Isso traz prejuízos assim muito grandes para a pessoa, desde prejuízos físicos, como por exemplo, problemas de postura na coluna, sim, tem sim, tendinite por causa dos movimentos repetitivos com mouse, com celular, problemas visuais, dor de cabeça, pode trazer também prejuízos emocionais, porque a pessoa sim, muitas vezes ela vai passar a ficar mais agitada,
muitos perdem a concentração, perdem o Perdem o foco, sono. perdem o sono, porque é muito tempo expostos à tela, né, a essa luminosidade da tela. E tem os prejuízos sociais também, porque Claro. embora a pessoa esteja... Aquele paradigma, né, Cristina? Presença, ausência, né? Você está de corpo presente, mas está ausente emocionalmente, porque você É, está envolvido ali com a rede social. E aí você exato. perde o relacionamento. Tem estudos, tem universidades fazendo pesquisas sérias em cima disso e comprovando que o uso desses eletrônicos, eles têm um perfil e geram no psiquismo, geram no cérebro a dependência parecida com o uso de drogas, né? Então, Exato. é muito sério Uhum. mesmo. E aí, assim, a gente volta novamente na questão da autodisciplina, né? E Sim. do que se vai fazer com isso, porque praticamente impossível ficar sem acesso às redes sociais. Para quem trabalha com isso, então, a gente, nos últimos tempos, tem atendido online. Então, assim, não É. tem como. Agora, nos tempos em que você está em casa, nos tempos em que você está diante daquelas pessoas que são importantes, como é que você tem feito? Como é que você tem se autodisciplinado a respeito do uso dessas tecnologias? Né? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente veio num ritmo muito interessante, que é um ritmo que o capitalismo nos impõe e imprime em nós umas urgências que, às vezes, se a gente for avaliar, nem são tão urgências assim. Então, eu acho que, assim, cabe a É. cada um de nós estabelecer um mínimo possível de prioridades, um mínimo possível de coisas que a gente julga que são importantes para a nossa convivência familiar, para a nossa convivência com amigos, né? Sim. A gente tem que postar tudo o tempo todo? É bom postar? É legal interagir com o público? Mas tem que ser o tempo todo. Eu acho que Uhum. assim, foram geradas dentro de cada um de nós algumas demandas que, se a gente não tiver equilíbrio para lidar, a gente embarca nessas demandas sem pensar se são realmente demandas que nós temos. Aham, Né? Então, acho que quando exatamente. você toca nessa questão da tecnologia, eu acho que cabe sim a cada um de nós, embora estejamos todos em casa, embora estejamos todos necessitando em algum momento, quem tem filho, as crianças estão tendo aula online, avaliações online, né? Mas como que nós vamos fazer esses ajustes, né? Dentro, por exemplo, de uma família, crianças que precisam usar, mas que não devem ficar o tempo todo, mães e pais que estão de corpo presente, mas estão ausentes afetivamente, emocionalmente. Então, assim, não é só esse momento que exige essa reflexão de nós. O momento está Sim, exigindo, mas essa é uma reflexão que a gente precisa carregar para a vida, né? Transportar exatamente. isso para o período pós-pandemia também. Uhum. Tá tudo E muito aí, novo, né? Tudo muito tudo novo isso que a muito gente está novo. vivendo, né? O Eliseu Peroni está falando aqui das crianças, né? Inclusive, as crianças estão sendo jogadas nessa situação de alta exposição à tecnologia, Sim, porque sim, do dia para a noite elas tiveram que assistir aulas online, participar de sim, videoconferência. Agora está sim, chegando a época das avaliações, né? As mães estão sim, cabelo em sim, pé aí, porque está na semana de exatamente. provas, né? Sim, E como fica, né? Tem que prestar atenção, os pais têm que estar é. atentos a essas crianças. E é interessante porque nós somos seres de equilíbrio, né? Uhum, Quando eu trago essa palavra excesso, quando a gente traz essa palavra excesso para a gente refletir, eu tenho a minha crença pessoal, né? Eu acredito
não acredito nos paradigmas científicos, eu acredito que foi Deus que criou, Deus que nos criou, né? Então, eu acho que, assim, quando Deus pensou o ser humano, ele pensou em equilíbrio, né? Ele não pensou em algo desequilibrado. Então, essa palavra excesso é o que vai dizer para nós até onde nós estamos num caminho de equilíbrio, até onde nós não estamos. Então, quando eu pego um telefone para ligar para o iFood, sem estar necessariamente com essa necessidade fisiológica, quando eu, por exemplo, fico ali nas redes sociais, rolando a barra para cima e para baixo, sem ter o que fazer, alô, só tem rede social para acessar? Ou tem um livro para ler? Tem um amigo para ligar? Ou tem um filho para você olhar, dar uma atenção especial? Tem um marido? Tem um companheiro? Não tem ninguém, mas tem você, né? Que eu acho que tudo começa de dentro para fora mesmo. Qual o uso que a gente tem feito daquilo que está para nós, que pode ser usado beneficamente, mas que, de alguma maneira, temos sido, digamos assim, desequilibrados no uso dessas coisas. Né? Então. E aí é interessante quando a gente pensa nisso tudo. Você queria falar, Cristina? Então, a Madalena está falando aqui que ela mora sozinha e as redes sociais para ela têm um papel muito importante de conexão social. Então, ela usou uma palavra muito que se aplica bem ao que nós estamos falando. É o uso moderado das tecnologias, é o equilíbrio, né? Nós temos que discernir. Para falar com um familiar num momento desse, poxa, é super benéfico, né? Inclusive saudável, né? Saudável, aproxima as pessoas, né? Aproxima as pessoas que agora, nesse momento, estão tendo que ficar distantes, né? Sim. E aí, pegando... Você ia falar, Cristina? Então, sobre as tecnologias, né? E o fato das compulsões estarem umas conectadas com as outras... o fato de estar exposto mais tempo à internet, às redes sociais, também se conecta com as compulsões sexuais. Exatamente. Né? Eu até, no início da pandemia, eu achei muito curioso como que alguns processos já foram startados por ali. Logo na primeira ou na segunda semana, que estourou mesmo a questão do isolamento social e foi dado como orientação, né? Eu achei muito interessante porque tinha um infectologista falando sobre os cuidados, a importância dos cuidados, e entrou um espectador e esse espectador fez uma pergunta que não tinha, aparentemente, naquele primeiro momento, nada a ver com o que o infectologista se dispôs a falar ali. Ele perguntou assim, nesse período de isolamento, embora a gente tenha começado, eu posso ter relações normalmente com a minha esposa, posso beijar, a gente pode ter relações, ou seja, a proposta inicial ali era o cuidado com a saúde, e a pessoa já apresentou essa questão, né? E como profissional da área, eu já fiquei ali me perguntando, o que fez aquela pessoa perguntar aquilo? Claro que eu não tenho acesso aos motivos pessoais, mas é no mínimo curioso que alguém, diante de algo físico, tenha apresentado uma pergunta como essa, num momento onde estava sendo falado das questões físicas, né? Então, quando a gente... Do coronavírus. Do corona. Então, essa pessoa trouxe essa questão. Né? E isso foi muito interessante, porque eu fiquei ali refletindo e depois eu fui ouvindo pessoas com essas mesmas questões, dizendo para mim, nossa, está sendo muito difícil ficar nesse período em isolamento e eu preciso estar com pessoas e eu preciso sair e eu preciso me relacionar e eu preciso aliviar um pouco a minha atenção, muitas das vezes assistindo pornografia
muitas das vezes no excesso de masturbação para aliviar as tensões. E Sim. aí acho que a gente... existe uma frase no meio dos psicólogos, que talvez nem todo mundo conheça, né? Mas a Cristina deve conhecer, que todo excesso ele aponta para uma falta. E eu me lembrei dessa frase aqui agora, É. né? Todo Aham. excesso ele aponta para uma falta. Uma falta que tem relação com o quê? Com algo que não tem a ver necessariamente com aquele comportamento. Então, a gente tem visto esse aumento dessas questões sexuais também nesse período. Acesso a grupos de grupos Aplicativos, né? aplicativos de relacionamento, né? E encontros acontecendo através desses aplicativos como forma de também lidar com essa tensão que o isolamento tem proporcionado. Então, assim, a nossa dica para vocês é: coloca uma interrogação nisso, né? Espera Sim. aí, mas aqui mesmo, do mesmo jeito que a gente coloca uma interrogação nas questões alimentares, nas questões de compras, para que serve essa calça? Eu tenho 8 no armário, para que eu vou comprar uma calça? Eu não estou podendo nem sair de casa, né? Uhum. Do mesmo jeito para as questões sexuais. Por quê? Qual a minha motivação? O que está me motivando? É isso mesmo? Né? Uhum. Eu estou procurando ali o que com aquele relacionamento? É um alívio de tensão? É um alívio de algo que é meu? É ali que eu vou encontrar esse alívio? E aí é muito É. importante, né, que na nossa cultura ocidental, nossa cultura é uma cultura que muitas das vezes não valoriza essa questão do autocontrole. E muitos dos sintomas que muitas das vezes são apresentados nesses comportamentos compulsivos e muitas das vezes num atendimento, é claro que a gente vai buscar as particularidades de cada caso, porque o que serve para uma pessoa não vai servir para outra. É. Aquilo que uma pessoa faz como estratégia para lidar com aquela questão apresentada não é a mesma. A que o João usa não é a mesma que a Maria usa. É isso que eu estou querendo dizer. A gente não está ali. A gente está ali, na verdade, para construir um percurso com aquela pessoa e entender quais são as motivações. O que leva aquela pessoa àquilo? É o histórico de vida? Eu costumo dizer assim, ok, o histórico de vida, mas para além do histórico de vida, porque agora o seu histórico influenciou, mas para além do histórico de vida, o que você vai decidir fazer com isso? Né? Essa Uhum. questão do autocontrole, da autogestão, que muitas das vezes há o hábito de terceirizar isso. Não, é a psicóloga que vai me ajudar, é a calça que eu vou comprar que vai me ajudar, é a bebida que vai me ajudar, é a O comida que vai me remédio. ajudar, é o remédio. Não, não é fora para dentro. É dentro para fora. Uhum. Até mesmo no caso de uma pessoa que tenha comportamento compulsivo e que precise fazer uso de medicação, se ela pega um psiquiatra, um profissional médico sensato, o que esse profissional vai orientar? Meu bem, você vai fazer o uso do medicamento, mas você vai precisar procurar uma terapia para te ajudar nesse processo, porque o objetivo não é você tomar medicação a vida toda para lidar com isso. Eu não estou falando aqui de casos Uhum. graves, tá? Como os casos de esquizofrenia, esses casos é remédio É. para a vida toda. Mas eu estou falando Uhum. de comportamentos que às vezes são sintomas que às vezes a pessoa apresentou por causa de uma determinada vivência e que ela precisa passar. Muitas das vezes, alguns profissionais não gostam muito desse termo, mas por uma reeducação dentro de um processo terapêutico, Sim, para que sim. ela possa se reencontrar, encontrar novas conexões ou até retomar conexões antigas, para que ela possa se organizar e viver de uma forma minimamente saudável, dentro daquilo que ela considera saudável.
Então, Uhum. esse autoquestionamento, o autoquestionamento, ele é muito importante, a autorreflexão e principalmente o autocontrole, porque o comportamento compulsivo, ele traz uma impulsividade, um perfil impulsivo. É aquela Sim. pessoa que geralmente não sabe esperar, é aquela pessoa que geralmente não gosta de esperar. Ela Uhum. pensou, ela vai e faz o que ela pensou. Então, é como se fosse assim, a roda está girando para frente, é como se a gente ajudasse ela a girar a roda num ritmo um pouco mais lento do que ela Desacelerar. normalmente. É Desacelerar. desacelerar, é Uhum. desacelerar, é contribuir nesse sentido. Então, que lições a gente pode aprender? Eu acho que essa pergunta, incansavelmente, a gente precisa fazer. Eu estou num período difícil, que lições eu posso aprender nesse momento? O que eu vou extrair nesse momento? Embora esteja difícil, e embora eu perceba esses comportamentos compulsivos, mas que direcionamento eu resolvo dar a esses comportamentos? E isso, eu gosto de dizer que não tem a receita do bolo, né? Bota 2 xícaras de farinha, uma de açúcar, bota 2 ovos, e bota isso, e bota aquilo. É, Não, vamos pensar juntos aqui no seu processo terapêutico? Vamos pensar é, juntos? O que você pretende fazer com isso tudo? Né? Isso vai ajudar muito nesse processo de autoconhecimento, porque muita gente perguntou aí ao longo das lives, mas o que é esse autoconhecimento? Como que eu posso fazer para ter esse autoconhecimento? é, Exemplo, é examinando os pensamentos, principalmente, o que você tem pensado sobre você, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o mundo, e como você tem se comportado. Eu acho que só aí nós temos 2 horizontes amplos para esse autoconhecimento e essa autoavaliação, né? Eu uhum, acho que muito se tem por fazer sim, né? Muito se tem por construir sim, né? E por que não aproveitar esse momento? Não vai dar, gente, para passar pelo isolamento social sem essa autorreflexão. Não vai dar. Então, assim, se a é, gente quer ser estratégico emocionalmente, quanto antes pensarmos sobre isso, melhor. é, é verdade. E, Cristina, diga ah, para você aí alguma conexão que você faz em termos de estratégia, alguma reflexão, algo que você acha que pode contribuir com quem está conosco aqui nessa hora, né? Que tiraram é, esse tempo para estar conosco nesse tema tão amplo, né? Tem gente, inclusive, pedindo segunda rodada sobre o eu tô tema. vendo isso aqui. Então, acho que tem muito para se falar e eu queria ouvir assim, o que você teria a dizer, sabe, Cristina? Qual seria a sua É. contribuição? Então, uma coisa que eu vejo que está acontecendo com o isolamento social é que essa circunstância desse isolamento social forçado, não foi um isolamento social voluntário, nós não Sim, escolhemos isso. sim, sim, Essa situação manda uma mensagem para o nosso cérebro. Qual sim. é a mensagem que a situação manda? É a seguinte: você não é dono da sua vida, você perdeu Ótimo. sua liberdade, você não Uhum. tem mais liberdade de ir e vir, você não tem escolhas. E isso é muito danoso para o nosso Sim, ego, para a nossa sim, autonomia, para a nossa autoestima. Isso é uma bomba na nossa vida, né? sim, Você sim, sentir que não tem mais poder sobre decisão de onde você vai, como você vai, sim, que hora, com quem, porque não foi uma coisa voluntária. É diferente. Aqui no nosso país está sendo muito diferente. sim, Por exemplo, no Japão, as questões lá de higiene e de isolamento social foram voluntárias. As pessoas são conscientizadas, elas fazem isso por vontade própria e não por uma imposição. Então, sim, nós temos que
pensar nessas coisas e não nos deixar abater por essa mensagem que o isolamento social está passando, uma mensagem negativa que o isolamento Sim, social passa para nós. Nós precisamos sim, extrair disso aprendizado, nós sim. precisamos ter atitudes de autocuidado, né? Nós precisamos ter um pacote de autocuidado, não negligenciar o Ótimo, autocuidado ótima em, colocação, Cristina. em circunstância nenhuma, não negligenciar o autocuidado, não negligenciar o sono, manter a sua rotina de alimentação, Ótimo, manter, excelente. manter a sua rotina de exercícios físicos, é, Uhum. Aliás, Cristina, para fazer lista de atividades que você tem para fazer no dia, estabelecer metas. Não estabeleça metas inalcançáveis, não. Metas ótimo. alcançáveis. Metas Sim. para cada dia. O que você ia dizer, Cristiane? Inclusive, isso que você traz da questão da atividade física, né, para esse perfil e esse momento de compulsão é de extrema importância, né? Poder Sim. se desligar daquele foco e buscar um outro foco. Excelentes as suas considerações, Cristina. Exatamente, nós temos escolha, gente. A boa notícia é que nós temos Ex escolha. Nós não exatamente. precisamos ficar reféns da compulsão. Olha que Não, barato, que maravilhoso. Nós podemos exercer o nosso direito de escolha. Então, não escolha a compulsão, não escolha o comportamento repetitivo, automático, desconectado de você, do seu eu interior. Escolha atividades que te conectem com você mesma, que te deem essa consciência de que eu sou dono da minha vida, então eu escolho ler um livro em vez de ir para a geladeira, comer mais. Eu sim, escolho ver um filme, eu escolho fazer um escalda-pés. Olha que coisa legal, gente. Tem tanto tempo que a gente não tem tempo para fazer essas coisas, né? não é? Então, Botar umas ervas na bacia, uma aguinha morna, pôr os pezinhos ali dentro e relaxar. Então, nós temos escolha. E isso é maravilhoso. e Nós isso temos é aqui exercer. libertador, né? Isso é Libertador. libertador. Saber que você consegue ter esse autocontrole, isso é libertador. Mas É. depende de uma receita? Não, depende de um exercício seu com você mesmo. Não tem a receita pronta. Então, se entre abrir a geladeira eu posso escolher não abrir a geladeira desnecessariamente e pular sem cordas, por que eu não vou fazer isso? Por que eu Uhum. não vou ler um bom livro, fazer um escalda-pés? Por que não? A gente tem liberdade. Embora É. estejamos em isolamento social, nós temos liberdade. Uhum. Quando a gente se torna refém das compulsões, a gente acaba confirmando essa mensagem que o isolamento social está mandando para nós. Você não é dono da Exatamente. sua vida. Quando, Exatamente. quando a gente faz escolhas mais saudáveis e mais sensatas, nós estamos nos contrapondo a essa mensagem que o isolamento Isso, social isso manda para aí. nós, Isso aí. né? E o quanto é saudável poder descobrir isso, né? Isso é uma É grande descoberta no meio disso tudo, uma grande verdade. descoberta de que podemos sim ter um pouco de controle ou um autocontrole frente a esses Uhum. sentimentos que vão sendo startados. E se a gente for dando vazão a cada um deles, o que vai acontecendo? Isso vai gerando, vai pingando no copo. E É, uma hora esse copo transborda. é. Uhum. Transborda. E a outra colocação que eu faria é que você não descuide da sua saúde mental, né? Você Ótimo. pode cuidar da sua saúde mental mesmo estando em casa. Cuidar Sim. da saúde mental não é só fazer uma consulta com o psiquiatra
ou fazer uma psicoterapia com um psicólogo. Cuidar da saúde mental vai muito além disso. Você cuida da saúde mental quando você escolhe uma boa leitura, quando você escolhe uma música agradável para ouvir, quando você faz um relaxamento, uma meditação, uma oração, quando você contempla o pôr do sol, olha pela janela, quando cita a gratidão. Isso é cuidar da saúde mental, né? Não fica restrito só à psiquiatria e psicoterapia. É muito mais amplo do que a gente imagina, né? E isso que você está colocando é muito interessante, porque isso starta também a questão dos pensamentos compulsivos, né? Esses pensamentos compulsivos, eles também são aprisionantes. Então, quando a gente muda o foco, descobre outras perspectivas, né, a gente também começa a trabalhar isso tudo aí. E eu acho que você tem mais alguma consideração? Está acabando. Você já recebeu o aviso por aí? isso, sim, 1 minutinho. Aí eu queria saber se você tem mais alguma contribuição, Cristina, alguma colocação que você queira fazer. Não, acho que já vou despedir, né? Eu acho que a live de hoje foi bem densa. Estou despedindo e nós vamos considerar, vou conversar com a Cristiane sobre a possibilidade de fazer mais uma rodada, né? Vamos ver o que vai ficar interessante. Gente, um beijo para todos vocês, bom restinho de semana e a gente se vê a semana que vem na quarta-feira novamente. Quarta-feira, tá? Isso mesmo. Beijos, beijos. Beijo para todos aí, tá?